disponibilizar, né, e mais pesado fica o vídeo. Então, a gente vai continuar aqui a gravação da nossa aula. Então, vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bem, eu falei para vocês na aula passada, né, que a maioria dos elementos ali, eles são encontrados na natureza, né, na verdade eles não são encontrados em apenas uma forma, eles são encontrados na forma, né, em diferentes formas ali, chamadas isótopos, né, que são isótopos de um mesmo elemento químico, certo, mas que apresentam massas diferentes. Então, na natureza, sempre a gente vai encontrar isótopos. E aquela massa molar que vocês observaram lá na tabela periódica que eu apresentei na aula passada, ela, na verdade, é obtida pela média ponderada da massa dos isótopos ali, tá bom? E é justamente isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Quando a gente realiza o cálculo da massa molar de um átomo, a gente precisa levar em conta a massa dos isótopos, tá? E as abundâncias relativas, ou seja, as porcentagens ali relativas daqueles isótopos que são encontrados na natureza. Por exemplo, vamos supor que você coleta uma amostra ali de um material e você encontra que tem cobre, um isótopo de cobre tem 80% ali presente, né? Então, 80% da amostra é representativa daquele tipo de isótopo, e os outros 20% dos outros isótopos ali. Então, quando você vai fazer o cálculo da massa molar, você precisa considerar todos os isótopos daquele elemento presente na amostra, tá bom? Então, como você faz isso? Simplesmente utiliza aquela relação que a gente já apresentou, ó, M, que é igual a massa do átomo multiplicado pela constante de Avogadro. Como você vai considerar os isótopos, então você vai assumir que a massa do átomo média, que seria a massa do átomo de todos os isótopos, multiplicado pela constante de Avogadro. Utilizando essa expressão, você então calcula a massa molar, tá bom? Então, vamos lá. Quando você considera os isótopos e essas abundâncias relativas, né, como você considera mais de um tipo de átomo, você tem que considerar a média ponderada, tá? Que é a soma dos produtos da massa de cada isótopo. Aí você vai considerar também a abundância relativa, aí você faz uma multiplicação. Então, essa massa do átomo médio aqui, ó, essa massa do átomo médio aqui, ó, que a gente vai calcular, vai ser dada por essa expressão aqui, ó. Estou indicando aqui com a seta para vocês, ó. Indicando aqui com a seta, então a massa do átomo vai ser igual ao somatório desse F isótopo. F isótopo é a abundância relativa de uma amostra natural. Na verdade, é a porcentagem dividido por 100, né? Então, vou colocar aqui para ficar mais claro. F isótopo é igual a... Vai ter uma porcentagem ali da amostra, né? Dividido por 100%, tá? Então, é esse F isótopo e você vai multiplicar pela massa do isótopo, para você, então, obter a massa do átomo médio. Depois que você obter essa massa do átomo média, então, você coloca esse valor aqui na fórmula e obtém, então, a massa molar, tá? Então, aqui eu abro essa expressão aqui do somatório, né? Esse símbolo aqui indica o somatório, quer dizer que você vai fazer o somatório dessa multiplicação para todos os isótopos. Por exemplo, no isótopo 1, você pode ter o isótopo 1, você vai multiplicar a abundância relativa daquele isótopo multiplicado pela massa daquele isótopo. No isótopo 2, a mesma coisa, você soma, aí você tem a abundância relativa daquele isótopo multiplicado pela massa daquele isótopo. Aí, e assim, consequentemente, né? Então, você vai ter que quantos isótopos você quiser, para você obter a massa do átomo média, você vai multiplicar a abundância relativa mais multiplicado pela massa daquele isótopo e depois somar pelo esse mesmo cálculo utilizado para os demais isótopos daquele elemento químico, tá? Então, eu sei que ficou complicado essas expressões, mas vamos fazer isso na prática, né? Para vocês verem que não é tão complicado assim. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade aqui. Inclusive,
Um exercício que eu peço para vocês é baseado nessa atividade, então prestem bem atenção como que eu vou resolver essa atividade aqui, porque vocês vão se basear nela para resolver um dos exercícios que eu passei ali no material, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você estiver lendo um problema, retire os dados ali, né? Os dados que são apresentados ali no problema. Então vamos lá. Vamos ler a composição de uma amostra típica de magnésio, olha só, 78,99% de magnésio 24, ou seja, o isótopo de magnésio 24, então vamos colocar aqui, abundância relativa, magnésio, lembra aqui, como que a gente simboliza o elemento aqui, magnésio 24, a abundância relativa dele é o quê? 78,99%. E a massa dele, certo? A massa desse isótopo de magnésio 24 é igual a 3,98, 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Aí ele diz aqui, ó, magnésio 25. Então vamos colocar aqui. Acho que eu vou colocar aqui em cima que é melhor. Magnésio 24, certo? A abundância relativa é 78,99%. E a massa dele, né? Vamos colocar aqui massa 1, né? Do isótopo 1, que é igual a 3,98, 3 vezes 10 a menos 23 gramas, tá? Vamos só apagar aqui. Esse dado aqui, porque eu coloquei aqui em cima, tá? Agora vamos para o outro. Item 10% de magnésio 25. Então, isso aqui é outro isótopo. Vou colocar uma linha aqui divisória. Aí tem outro isótopo, magnésio 25. Então, lembre-se dessa representação aqui. A massa do átomo, né? O número de massa fica aqui. E o número de prótons, ou o número atômico, fica aqui. Mas não é necessário fazer essa representação agora. Então, o magnésio 25, ele tem uma abundância relativa de 10%, certo? Que está aqui, ó, de acordo com o problema. E tem uma massa, eu vou considerar como massa 2, que é desse isótopo, que é igual a 4,149 vezes 10 a menos 23 gramas. Aí faço aqui, e vamos lá. E por último, o isótopo, né, que é o magnésio 26, então coloca aqui, ó, 26, magnésio, certo? Ele tem uma abundância relativa de 11,01%, certo? E tem uma massa, né, que a gente vai considerar a massa 3, de 4,135 vezes 10 a menos 23 gramas, certo? Então, você já extraiu os dados do sistema. O que ele pede? Ele pede, calcule a massa molar M de uma amostra típica de magnésio. Como você tem 3 isótopos, você vai precisar o quê? Calcular a massa do átomo médio, ou seja, a massa do átomo de magnésio, a massa média desse átomo de magnésio, considerando esses 3 isótopos, certo? Então, você vai fazer esse cálculo utilizando, primeiro, calculando a massa do átomo médio. Como que você faz isso? Vamos lá. Massa, vamos colocar massa do átomo médio. É igual. Oi? Não. Foi coisa, ia perguntar, mas deixa. Depois eu tiro minha dúvida. Tá, então vamos lá. É só fazer um negocinho aqui. Colocar mais para cá, porque eu vou fazer uma coisa aqui. 11,01%. Tá bom? Bem, a primeira coisa é transformar essas porcentagens aqui naquelas abundâncias relativas ali. Vocês lembram que eu falei que nas abundâncias relativas, para você obter o valor de F aqui, ó, você pega a porcentagem e divide por 100, para obter esse F isótopo aqui, ó, para quando você utilizar na expressão para obter a massa do átomo médio, certo?
Então, como que você faz? Transforma essa porcentagem aqui em abundância relativa. Já está em abundância relativa, é claro. Mas você vão ter que dividir cada uma dessas porcentagens por 100. Dividindo por 100, você obtém o que, então? 78,99 dividido por 100%, você obtém 0,7899, né? Certo? 99. 10% dividido por 100, você obtém o quê? 0,10, certo? É só dividir a porcentagem por 100, certo? 10% dividido por 100, você obtém, então, 0,10. E 11,1% você obtém o quê? 0,11, aí 0,1%, tá bom? Então, é só o primeiro passo, dividir essas porcentagens aqui, que são abundâncias relativas, por 100, para você obter um número aqui sem porcentagem, tá certo? A segunda coisa é fazer agora um somatório, tá? Um somatório dessas multiplicações. Vocês lembram que a fórmula é o quê? Que tem a abundância relativa, né, do isótopo, multiplicado pela massa do isótopo, certo? Mais abundância relativa do isótopo 2, multiplicado pela massa do isótopo 2, mais a abundância relativa do isótopo 3, porque tem 3 isótopos aqui, multiplicado pela massa do isótopo 3. Tá bom? Então, você vai fazer esse cálculo utilizando essa expressão. Agora, olhe para cá. Vamos considerar que esse aqui seja o isótopo 1, né? Que seja o magnésio 24. Então, ele é o isótopo 1. Então, vai colocar nessa expressão. Esse aqui é o isótopo 2 e esse aqui é o isótopo 3. Agora, é só calcular, é só pôr os dados. Então, vamos lá. Massa do átomo média é igual F isótopo. Qual é a abundância relativa do isótopo 1 aqui que você calculou depois de dividir por 100? 78,99 dividido por 100 é o quê? 0,789, tá? Coloca parênteses, multiplica pela massa do isótopo, que é essa, 3,983 vezes 10 a menos 23 gramas. Você fez a multiplicação, fechou essa primeira expressão. Mas, vamos lá considerar essa, a gente já está considerando como do isótopo 2, que é o do magnésio 25. Multiplica pela abundância relativa dele, que é o que a gente calculou? 10 dividido por 100 deu 0,10. Então, vai lá, 0,10, que é a abundância relativa, multiplicado pela massa do isótopo, que é essa, 4,149 vezes 10 a menos 23 gramas. Mas, tá bom? Eu estou colocando parênteses aqui para ficar organizado, tá bom? Para não ficar tudo misturado aí. Mas, aí vamos lá. F, a abundância relativa do isótopo 3 é o quê? Que a gente fez aqui. Pegou 11,01%, dividiu por 100, obteve um valor aproximado, né? De 0,11, aí multiplicado pela massa aqui do isótopo 3. Nós estamos considerando magnésio 26, 4,135 vezes 10 a menos 23 gramas. Bem, você faz esse cálculo, tá bom? Faz essa multiplicação aqui, cada um, e depois soma. Faz primeiras multiplicações, 0,789 vezes 3,98 vezes 10 a menos 23, mais 0,10 vezes esse valor, mais 0,11 vezes esse valor. Você faz todo esse somatório e obtém, então, uma massa do átomo média, tá? Faz esse todo somatório e obtém, então, a massa do átomo médio. Eu vou fazer aqui a conta. 0,78. Agora que chegou aqui. Oi? Agora que chegou aqui. Mas... Tá bom. Complicado, né? Complicado mesmo. Nossa. Tá difícil. Não, mas vai dar certo, não se preocupem. É assim mesmo. Aí vocês vão fazendo
Deixa eu só fazer a anotação aqui. Aí dá para irem fazendo aí 0,10 deixa eu ver, vezes 4,1, 49 vezes, opa, deixa eu ver aqui, multiplicado, ok. Tá, esse primeiro aqui valor, essa multiplicação aqui, depois vocês podem confirmar, esse aqui, ó, dá 3,14 vezes 10 a menos 23 gramas, tá bom? Esse é o primeiro. Agora façam um segundo, vou fazer aqui o segundo também e vou colocar para vocês, 0,1 vezes 4,149 vezes, que não tá dando, não sei por quê. Não tá dando para acompanhar, não, professor. A internet demora muito para chegar. Aí esse aqui tá dando para um valor de 4,149 vezes 10 a menos 24 gramas. E esse aqui, que é o final, vamos ver quanto que dá, 0,11 vezes 4,135 vezes 10 elevado a menos 23, que dá um valor de 4,548 vezes 10 a menos 24. Menos 24, voltou aqui. Menos 24 gramas, tá bom? Então, esses valores, aí eu faço o somatório, né? Você já obteve o valor da massa da multiplicação. Vou colocar aqui massa do átomo média. Tá? Então, esse é o valor e fazem um somatório, né, desses valores aí, porque é a soma ali que vocês têm que resolver depois. Então, 3,14. Vou colocar aqui 3,14 vezes 10 elevado a menos 23, mais 4,548 vezes 10 elevado a menos 24. Acho que tá certo. Aí você obtém um valor de a massa do átomo médio, eu vou colocar aqui. Massa. Esse negócio fica indo e voltando. Massa do átomo média, que dá um valor de 4,5. Meu Deus. 4,548 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, você faz esse cálculo aqui e obtém esse valor, já somando esses resultados aqui da multiplicação dos parênteses, tá bom? Então, você tem a massa do átomo média
com esse valor. O que você faz, então, para obter a massa molar, né? Que é justamente o que o problema pede. É só utilizar essa equação aqui, ó. Você já obteve o valor da massa do átomo média, que é esse valor, e multiplica pela constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, você obtém aqui M, que é a massa molar. Qual é a massa do átomo média? 4,548 vezes 10 a menos 24 grama, tá? E multiplica, então, pela número de Avogadro, né, que é 6,0221 vezes 10 a 23 por mol menos 1. Então, fazendo essa multiplicação aqui, você obtém, então, o valor da massa molar ali. 6,0221 vezes 10 elevado a 23. E você obtém, então, o valor ali da massa molar nesse caso aí, do átomo de magnésio, tá? Então, é assim que você faz esse cálculo, essa estimativa ali da massa molar, utilizando essas abundâncias relativas ali desse isótopo de magnésio. Opa. E agora, pessoal, complicou? E muito, professor. Quando a gente estiver na aula presencial, você tem que explicar isso pessoalmente, pelo amor de Deus. E, professor, essa mesma atividade você poderia explicar lá no dia do atendimento, né? Porque agora que confundiu foi tudo. Sim, não, mas aqui é simplesmente vocês têm que só abstrair, né, os dados ali do problema. Por exemplo, ele deu a abundância relativa, né, e a massa ali de cada isótopo. A primeira coisa é vocês justamente fazer essa transformação dessa abundância relativa, que é porcentagem, dividir tudo por 100. Aí você obtém aquelas frações ali, ó, 0,78, 0,10 e 0,11, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente fez foi dividir essas abundâncias relativas por 100%. A segunda coisa é você aplicar aquela fórmula. Aí você tem o quê? A massa do átomo média é igual ao quê? É essa abundância relativa multiplicada pela massa do isótopo. Por exemplo, a abundância relativa lá do magnésio 24 é 0,7899. Então, você vai multiplicar pela massa lá daquele isótopo de magnésio 24. Aí faz o somatório. Aí multiplica a abundância relativa do magnésio 25 multiplicado pela massa ali do átomo, do isótopo de magnésio 25. E assim sucessivamente, ó. Você faz a multiplicação da abundância relativa pela massa ali do isótopo. E depois faz o somatório de tudo. Quando você faz o somatório de tudo, obtém, então, a massa do átomo média, que é esse aqui, ó. Aí depois multiplica pela constante de Avogadro, que você, então, obtém a massa molar, né, da amostra lá de magnésio, considerando todos os 3 isótopos dele, tá? Então, você só precisa, a dica é abstrair os dados ali do problema e depois implementar ali na fórmula, né? E aprender a como utilizar a fórmula, né? Que às vezes a gente dá uma fórmula e o mais difícil é vocês identificarem ali ou abstrair qual é a informação ali que é dada no problema para utilizar aquela expressão matemática. Mas isso aqui eu vou tratar com vocês com mais detalhe também na aula presencial, tá? Então, nas aulas presenciais eu vou tentar gravar também, tá? Então, eu vou colocar lá meu computador e vou fazer uma gravação ali da aula ou celular para também não deixar na mão o pessoal que está fora da cidade, certo? Eu vou finalizar agora, que é o último tópico aqui.
Esse aqui é mais fácil, tá? Depois de uma tempestade, né, como foi a tempestade de hoje, vem a bonança, né? Vem um sol quente de hoje. Então, esse daqui é muito mais fácil para você calcular a massa molar, mas ainda envolve esse conteúdo. Aqui eu vou ensinar para vocês a como calcular a massa molar de um composto, né? Por exemplo, aqui eu estou considerando o etanol, né? O etanol é dado por essa fórmula aqui, essa fórmula molecular aqui. Tem 2 carbonos, 5 hidrogênio, 1 oxigênio e um hidrogênio, tá bom? O que eu peço? Eu peço que vocês calculem a massa molar dele. Lembrando que sempre que você considerar um composto como o etanol, como a água, como o propano, como outras substâncias aí que são encontradas na forma de composto, né? Porque aí quando você fizer o cálculo da massa molar, você vai ter que considerar que esse valor da massa molar desse composto seja dado pela soma das massas molares dos elementos que constituem ele ou que constituem uma fórmula unitária, no caso de composto iônico. Por exemplo, a massa molar do etanol, como que você vai calcular? Você vai calcular simplesmente considerando a massa molar do carbono, a massa molar dos hidrogênios e a massa molar do oxigênio, tá bom? Então é isso que eu faço aqui, ó. A massa molar, eu considero que tem quantos carbonos? Tem 2. Então tem 2, eu multiplico por 2 vezes a massa molar ali do carbono. Tem quantos hidrogênios? Tem 5, 6. Então, tem 6 vezes a massa molar do hidrogênio. Então, fazendo somatório. Mas, eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 1. Então, 1 vezes a massa molar do oxigênio. Onde que eu encontro essas massas molares? Lá na tabela periódica. Se você olhar lá na tabela periódica, você vai ver a massa molar do carbono, que é isso aqui, ó, 12,01. A massa molar do hidrogênio e a massa molar do oxigênio, certo? Então, você vai multiplicar essas massas molares de acordo com o número de mols ali que cada elemento químico representa ali naquele composto, tá bom? Então, quando você calcular a massa molar de qualquer composto, você deve calcular ali, fazer o somatório, né, das massas molares de todos os elementos que constituem aquela molécula, né, ou aquela fórmula unitária. Tá? Então, quando você faz isso, multiplica 2 vezes a massa molar do carbono, porque tu tem 2 átomos de carbono, 6 vezes a massa molar do átomo de hidrogênio, porque tu tem 6 átomos de hidrogênio, e 1 vez a massa molar do oxigênio, porque tu só tem 1 átomo de oxigênio. Quando você faz essa multiplicação e depois do somatório, você obtém, então, a massa molar ali do composto, né? No caso, que é o etanol, que deu 46,02 gramas por mol. Bem, e aqui na prática, que é para finalizar, eu peço para vocês calcular a massa de ácido acético que você deveria pesar para obter 1,5 mol desse ácido, tá bom? Então, eu quero que vocês calculem. Isso é uma prática que nós vamos fazer, né? Mas antes de fazer a prática, você já deve fazer o cálculo, tá? Para ver quanto que você vai pesar, né, ali daquela substância para obter uma determinada quantidade de matéria, ou número de mols daquela substância ali para você fazer a solução. No caso aqui, nesse problema, eu estou pedindo para vocês calcularem a massa de ácido acético para obter 1,5 mol desse ácido. A primeira coisa a você fazer, usando a relação, é calcular o quê? A massa molar desse composto. Então, a massa molar desse composto, como eu apresentei no slide anterior, é dada pelo quê? Pela soma das massas molares dos elementos que constituem esse composto. Por exemplo, quais são os elementos que constituem o ácido acético, né? O ácido acético, aquele ácido que está presente no vinagre, é o carbono, é o hidrogênio e é o oxigênio, tá bom? Então, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 1, 2. Então, 2 vezes a massa molar do carbono. Massa molar do carbono. Mais, vamos lá para outro elemento que eu tenho lá. Tenho o hidrogênio. Eu tenho 1, 3, 4. Eu tenho 4 hidrogênios. 4 vezes a massa molar do hidrogênio. Mas eu também tenho oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Então, é 2 oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. Agora você substitui aqui
massa molar, que é igual a 2 vezes, qual é a massa molar do carbono? 12,01 gramas por mol. Mais, qual é a 4 vezes, qual é a massa molar do hidrogênio? Está lá na tabela periódica, tá? Então, procurem essa informação na tabela periódica, 1 gramas por mol. Mais, qual é a massa, 2 vezes, qual é a massa molar do oxigênio? 16,0 gramas por mol. Agora, simplesmente você faz primeiro a multiplicação e depois a soma. Aqui vai dar o quê? 2 vezes 12 dá 24,02 gramas por mol menos 1. 4 vezes 1 dá 4,0 gramas por mol menos 1. Mais 2 vezes 16, 32 gramas por mol menos 1. Agora, simplesmente faça o somatório, né? 24 com mais 4 dá 28, e 28 com mais 32 vai dar 50, né? Então, a massa molar do ácido acético, fazendo esse somatório aqui, vai dar 24, 24 dá 28, 28 na verdade vai dar 60, né? Já tá fazendo errado aqui, tá? Deixa eu apagar aqui, opa! Deixa eu apagar aqui a borracha. E 28 com mais 32, na verdade, dá 60 gramas por mol, tá? Por mol. Então, essa é a massa molar do ácido acético. Você, primeiramente, encontrou a massa molar. Agora, você vai encontrar a quantidade de massa, né, que você quer obter para obter essa quantidade de matéria que é 1,5 mol de ácido acético. Você tem essa relação aqui, ó, que é número de mols, que é a massa dividido pela massa molar. Então, a massa é igual ao quê? Ó? Massa, então é N vezes M maiúsculo. Então, você obtém número de mols multiplicado pela massa molar, tá? Então, é essa relação que você vai obter o valor da massa molar aqui no numerador. Então, M, que é a massa, que é igual ao número de mols multiplicado pela massa molar. Massa é igual, qual é o número de mols que você quer obter? 1,5. Qual é a massa molar que você calculou aqui do ácido acético? 60, tá? Então, número de mols, que é igual a 1,5 vezes 60. Deixa eu calcular aqui. 1,5 vezes 60, que é igual a 90, tá bom? Então, a 90, como é gramas por mol, a massa aqui, na verdade, né, não é número de mols, é massa, você vai fazendo esse cálculo, obtém 90 gramas, tá? Então, é um pouco complicado, mas a primeira coisa que você deve fazer nesse tipo de problema é calcular a massa molar, né, que é dado por essa simplesmente o somatório ali das massas molares dos elementos, e depois utiliza esse valor da massa molar nessa relação simples para calcular a massa necessária que você vai ter que utilizar para obter essa quantidade de matéria aqui de ácido acético, ou seja, essa quantidade em número de mols aqui desse ácido, tá bom? Então, essa relação você também pode obter essa massa por meio da regra de 3, tá? Então, esse é um exercício que você pode fazer aqui, mas eu vou fazer pessoalmente também com vocês, mas é simplesmente uma diferente forma, né, de você tratar esse problema e vai chegar praticamente a mesma solução, tá bom? Agora